Galera, é o seguinte, dá uma analisada nas suas fotos aí e responde uma coisa pra mim. As suas fotos têm profundidade? Não, eu nem tô falando de profundidade no sentido mais filosófico da coisa, né? É mais no sentido estético mesmo. Uma foto com profundidade é uma foto que você consegue distinguir claramente os planos da sua cena, né? Então você consegue perceber o que tá na frente, o que tá no meio, o que tá no fundo, e com isso a sua foto fica com uma certa tridimensionalidade, né? Na minha opinião, a profundidade é uma das principais ferramentas aí na composição de fotografias de paisagem, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no canal. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você quer melhorar a sua composição na fotografia de paisagem, fica comigo até o final do vídeo aí, e já te lembrando também para me deixar um like aí, se inscrever no canal, ativa o sininho também para receber as notificações, porque eu tô toda terça-feira aqui, sem falta, postando um vídeo sobre fotografia de paisagem, então tem muito conteúdo bacana vindo pra frente aí, então para você não ficar de fora dessa, é só se inscrever aí, ativar o sininho, que você vai ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, beleza? Então vamos lá pessoal, agora que você já analisou suas fotos aí, eu te desafio a pegar qualquer fotógrafo de paisagem, pode ser brasileiro, pode ser gringo, qualquer um, aqueles caras que você realmente admira, e dá uma analisada nas fotos dele também. E, aliás, analisar a foto dos outros, principalmente desses grandes mestres aí, é pra mim a melhor forma de você melhorar a sua fotografia, melhorar o seu repertório, né? Porque aí você vai analisando o que você gosta, o que você não gosta de cada foto, de cada estilo fotográfico, e aí com isso você vai construindo seu próprio estilo também, né? Mas você pegando a foto desses caras aí, você vai ver que uma coisa que praticamente todos eles têm em comum é que todas as fotos deles têm profundidade, né? Então aquela foto que o cara tira, que parece que a foto te convida para dentro dela, né? Parece que o fotógrafo te pega e coloca na frente daquela cena que ele fotografou, no olhar dele, e você consegue viver toda aquela experiência que ele viveu na hora da captura, né? E é isso que a profundidade, isso que a tridimensionalidade da foto, ela é o poder que ela tem em cima de quem está vendo ela. Então, para ficar mais claro, eu separei alguns exemplos aqui de fotos com essa questão de profundidade e sem essa questão de profundidade, para a gente analisar aqui as diferenças, né, o impacto que cada uma tem sobre quem está vendo. E de quebra também vou te dar 3 dicas de como que você consegue esse efeito de profundidade aí nas suas próprias fotos, beleza? Então vamos aqui para o computador que eu vou te mostrar esses exemplos aqui agora. Bom galera, então separei aqui 3 fotos para a gente dar uma analisada, né, de fotos que tem essa questão de profundidade e fotos que não tem essa questão de profundidade, né? E essa primeira foto aqui eu tirei lá na Patagônia chilena, né, nos Cuernos del Paine, que fica lá dentro do Parque Nacional Torres del Paine. Cara, um dos lugares mais bonitos que eu já fui na vida, é espetacular esse lugar. E essa trilha aqui, essa vista que a gente tem para os Cuernos, né, é uma trilha que a gente faz, uma trilha até que relativamente curta, né, que a gente chega aqui de cara para ele, né, com esse lago azul turquesa, cara, espetacular. Só que a vista que a gente tem de lá é basicamente essa, né, uma vista, a gente chega na beira do lago, tem o lago e as montanhas no fundo. Então, assim, é uma foto que, na minha opinião, apesar de ser um lugar muito bonito, é uma foto que ela não te convida para dentro dela, né? É uma foto muito chapada, muito 2D, então não tem essa questão de profundidade. Então, durante essa trilha, eu fiz essa outra foto aqui também dos Cuernos del Paine, né? Não é exatamente no mesmo lugar, esse ponto aqui é um pouco antes da trilha. E essa foto sim, ela tem essa questão de profundidade, porque eu tenho um elemento aqui no primeiro plano, né? Então eu sei que esse elemento está na frente, então a gente tem essa noção de distância, né? A gente sabe que tem uma distância entre esse elemento e esse final da faixa de areia aqui. Aí a gente tem essa outra camada aqui, né, o meu plano intermediário, então a gente sabe que isso aqui está na frente dessas montanhas aqui no fundo, mas está atrás aqui desse galho, né? E por fim a gente tem as montanhas aqui complementando o fundo, então a gente tem uma foto de 3 planos que passa essa noção de profundidade, né? Então é uma foto que você consegue ter mais noção de escala, né, mais noção de como é realmente estar lá nesse lugar. Então esse aqui é um dos exemplos, né, de como uma foto que é basicamente aí do mesmo lugar consegue passar, né, uma ideia completamente diferente para quem está vendo a foto. O próximo exemplo aqui também é lá nas Torres del Paine, né? E essa aqui também é uma foto super sem graça, apesar do lugar ser lindo, né? É uma foto super sem graça, totalmente chapada, totalmente 2D, a gente não tem essa noção de profundidade. Em comparação com essa outra foto aqui, que é basicamente também uma foto de lago com as montanhas lá no fundo, mas é uma foto que a composição, ela te dá essa noção de perspectiva, porque a gente tem esses toquinhos aqui, né, formando essa perspectiva aqui, né, direcionando o olhar do espectador lá para o fundo da foto. E o próximo exemplo aqui é um exemplo clássico aí, né, de litoral, né? Isso aqui é o litoral brasileiro, acho que fica lá em Juqueí, se eu não me engano, na praia de Juqueí. E é uma foto também, né, pessoal, super sem graça, super chapada, 2D, né, não tem essa questão de profundidade e tal.
Então realmente é uma foto que não te convida a entrar dentro dela e analisar a foto por mais tempo, né? Em comparação com essa outra foto aqui, que também é do litoral norte de São Paulo, né? Que também é uma foto de praia e que, enfim, foto de praia é aquela coisa, né, pessoal? É areia, água e céu, não tem muito como fugir disso. Então por isso que sempre os fotógrafos colocam algum elemento na cena, né? Seja um galho, uma pedra, uma montanha, alguma coisa assim, para justamente criar essa noção de perspectiva, essa noção de profundidade. No caso, eu usei esses elementos que eu nem sei direito o que é, mas eles formam uma perspectiva aqui, né? E isso traz um interesse muito grande aqui para a foto, né? Essa foto sim, ela te convida a olhar ela por mais tempo, né? A analisar essa perspectiva que leva o seu olhar em direção ao pôr do sol aqui no fundo, né? Então olha como esses elementos aqui na cena que trazem essa noção de perspectiva mudam completamente aí a sua foto. E aí, pessoal, espero que esses 3 exemplos aí tenham sido suficientes, né, para mostrar a importância de você ter essa questão de profundidade nas suas fotos. Mas novamente eu te faço convite para você pegar o seu Instagram e começar a procurar fotos de grandes fotógrafos de paisagem aí e ver como que eles usam bastante desse artifício aí da profundidade, tá? E agora eu vou te dar 3 dicas aqui de como que você pode fazer conscientemente, né, essa noção de profundidade aí nas suas próprias fotos. Então a primeira dica que eu dou para você é utilizar camadas nas suas fotos, né? Então de repente você tem aquela vista que é uma vista muito ampla para uma cadeia de montanhas, por exemplo, como essa vista que vocês estão vendo aqui na tela, que é difícil realmente você compor um primeiro plano e pegar ao mesmo tempo esse mar de montanhas aqui nesse caso, né? Então é interessante você trabalhar com camadas. E você tendo uma luz bacana, né? Ou se você tiver umas neblinas, como o caso desse exemplo aqui, isso ajuda bastante a você criar essa noção de camadas, né? Então, por exemplo, nessa foto que a gente consegue perceber claramente que essa montanha mais escura aqui, ela está na frente, e ao passo que a foto vai ganhando profundidade, as camadas elas vão ficando mais difusas, né? Mais etéreas e tal, e elas vão quase sumindo, né? Criando aqui separações bem sutis, né, entre uma camada e outra, né? Então com isso nosso próprio olho, nosso próprio cérebro já entende que tem uma profundidade aqui, né? Que é uma cadeia de montanhas e que não estão todas no mesmo plano, né? Então esse aqui é um exemplo clássico disso. O próximo exemplo também, né, uma cadeia de montanhas aqui, agora utilizando mais a questão da iluminação, né? Então, conforme a luz vai batendo nessa luz lateral de pôr do sol, ela vai criando áreas de luz e sombra, e é bem interessante você trabalhar com essa luz e sombra, justamente para você ganhar essa noção de profundidade, né? Então você vai trabalhando no pós-processamento usando um Dodge and Burn, por exemplo, escurecendo as partes que estão mais escuras, clareando as partes que estão mais claras, e com isso você vai realçando essa questão de profundidade. Então o Dodge and Burn, ele é uma ferramenta muito útil para você aplicar no seu pós-processamento e criar essa noção de camadas, né, de divisão de camadas. Se você não sabe o que é Dodge and Burn, eu vou deixar um card aqui em cima para uma foto que eu fiz do Dodge and Burn, né, que é basicamente você mudar a dinâmica de luz da sua foto, clareando algumas partes e escurecendo outras, tá? Assiste o vídeo aqui em cima que vai ficar mais claro aí para você. Indo para a próxima foto aqui, esse aqui é um outro exemplo de utilizar a questão de luz e sombras, né, para você criar essa noção de profundidade. Então aqui nesse caso, né, como eram umas dunas, isso aqui é lá nas dunas lá no Death Valley, nos Estados Unidos, né, a gente consegue ter essa separação de profundidade justamente porque a luz vai batendo aqui e formando essas áreas de luz e sombra muito parecida aí com o exemplo anterior. E a segunda dica que eu vou dar para vocês aqui para criar esse efeito de profundidade é utilizar perspectiva, pessoal. Então nessa foto aqui, ó, é uma foto que não tem perspectiva. Essa aqui é uma foto de contra-exemplo, na verdade, né, que eu tirei lá em Hobbitown, na Nova Zelândia, né? Essa aqui é as famosas casinhas dos hobbits, né? E essa aqui é uma foto que eu tirei mais ou menos de frente para casa, né? E eu vi que a foto não tinha ficado muito interessante, aí o que eu fiz? Eu fui um pouco para o lado e fiz essa foto de lado, né? Então nessa foto você consegue perceber que a casinha está um pouco de lado, você tem esses pontos de fuga aqui, e aí com isso a foto ganha uma certa tridimensionalidade, né? Porque você consegue também ver um pouco do fundo aqui atrás, né? Então para essa foto em específico, né, eu coloquei um portão aqui, meio que convidando você a entrar pela foto, né, o seu olhar começa por aqui, ele entra pelo portão, chega na casinha, e aí o seu olhar começa a analisar todos os elementos que tem aqui na cena, né, essa porta aqui super característica lá da cidade, né, essa mesinha posta aqui, essas flores, né, então o seu olhar ele vai passeando, né, por toda essa cena, seguindo a perspectiva da foto. E aí, por fim, né, o seu olhar vai vindo por aqui
até ele acabar aqui no fim da foto, né? Então o seu olhar ele vai lendo aqui meio que da esquerda para a direita todos os elementos que tem na cena seguindo uma perspectiva. Ao passo que se a gente voltar para essa outra foto, né? Nessa foto não tem nada disso, não tem um fluxo para o seu olhar seguir, não tem uma perspectiva para o seu olho caminhar, então é uma foto que ela fica muito chata. Você olha, bate o olho, ah legal, Hobbitown, beleza, e acabou sua foto. Essa foto não, ela tem todo um interesse, todo um fluxo, né, um fluxo lógico para o seu olhar percorrer e que deixa a foto mais interessante. Uma outra forma de você utilizar a perspectiva são elementos como esses, né, que são retos, né, então piers, caminhos, rodovias, tudo isso funciona como perspectiva, então o seu olhar já entende, né, que aqui você está mais perto e a paisagem ela vai indo para o fundo, né? Então o seu olhar ele vai caminhando aqui em direção da foto, seguindo essa perspectiva aqui. Então são vários exemplos que a gente pode dar para utilizar a perspectiva nesse sentido. Então tudo que for linha reta, né, você consegue utilizar isso. Então um tronco de árvore você consegue utilizar com ruas, você consegue utilizar com cercas. Então, tem diversas possibilidades. Uma outra aqui que eu separei para vocês é essa foto aqui, que é um farol lá na Nova Zelândia, né? Então aqui também a gente tem esse caminho aqui de madeira, né, que vai levando seu olhar para o fundo da foto, que também é um exemplo clássico aí de utilização de perspectiva, né? Então use e abuse da perspectiva, pessoal, elas são uma excelente forma de você criar profundidade aí na sua foto. E vamos aí para a nossa terceira dica, que é, como eu sempre falo, interesse no primeiro plano. Então eu tenho um vídeo focado em interesse de primeiro plano, eu vou deixar um card aqui em cima, que é uma das regras de composição aí que eu mais utilizo, né? Primeiro, para criar toda uma dinâmica de direcionamento de olhar, igual eu comentei naquele vídeo que eu linkei aqui em cima, mas também para você criar uma noção de profundidade. Então essa foto aqui, pessoal, que eu também tirei lá na Nova Zelândia, né, em Milford Sound, que é uma foto que basicamente das montanhas aqui no fundo, né? E por que eu coloquei essas pedras aqui? Porque essas pedras aqui no primeiro plano que dão essa noção de profundidade, né? Então a gente sabe que esses elementos aqui eles estão na frente, então essas pedras elas funcionam como primeiro plano. A gente tem um plano intermediário que é toda essa extensão desse lago aqui, e o plano do fundo que são as montanhas lá atrás, né? Então essas pedras aqui, elas exerceram um papel fundamental aqui na minha composição, porque se você imaginasse, por exemplo, uma foto fechada aqui, ó, você perderia essa noção aí de profundidade, né? Ó, um outro exemplo aqui é essa foto aqui do Grand Canyon, porque o Grand Canyon também é um lugar extremamente difícil de fotografar, porque ele é uma paisagem muito aberta, assim, então se você não consegue utilizar camadas, fica muito difícil de você fotografar uma paisagem aberta como essa. Então você posiciona um elemento de primeiro plano aqui, que está nítido que essa coisa está na frente, que está bem pertinho de você, que está vendo, ou de mim que estava fotografando, e aí você tem todo o vale lá se estendendo pelo horizonte até chegar no sol lá no fundo, né? Então essas pedras aqui na frente, elas formaram essa ideia aí de profundidade na foto. Só que aí você me pergunta, né, Bruno, mas toda foto tem que ter profundidade? Pô, eu vi uma foto lá de um fotógrafo X que não tem, que é uma foto minimalista. Não, pessoal, tem fotos que você não precisa de profundidade. Realmente, fotos minimalistas, de repente, a profundidade pode até ser uma distração, né? E aí você realmente diminui a profundidade, você deixa uma foto realmente 2D para ela ficar extremamente simples, né? E eu tenho outros exemplos aqui de fotos onde eu não utilizei a profundidade e ela acabou ficando interessante da mesma forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então essas aqui são algumas fotos minhas que eu achei boas, mas elas não têm essa noção de profundidade, né? E geralmente, pessoal, tem alguns motivos para isso acontecer. Primeiro, por exemplo, essa foto aqui ela tem uma luz super interessante, uma luz super peculiar, né? E de repente, se eu posicionasse um elemento de primeiro plano aí para criar uma noção de profundidade, talvez a luz, que era o meu elemento principal aí na cena, ela ficasse muito pequena lá no fundo, né? Então talvez a composição não funcionasse. Então, de repente, essa foto que eu quis fotografar a luz, tudo bem, é uma foto que eu não preciso ter essa noção de profundidade. Ou uma foto de reflexo, por exemplo, pessoal. Foto de reflexo eu quase nunca tenho essa noção de profundidade, porque eu quero justamente fazer essa ideia de espelho, né? De você ter realmente uma linha do horizonte exatamente no meio e criar uma simetria. Então nesse caso você realmente não precisa de ter essa noção de profundidade. E uma outra situação que eu não tenho profundidade são principalmente astrofotografias, porque eu utilizo muito da questão de você fazer o contraluz, né? Então eu tenho um contraluz da montanha aqui, então as montanhas ficaram extremamente escuras, porque eu quero realmente realçar aqui a Via Láctea aqui nesse caso, né?
Ou também outras fotos que você está interessado no contraluz, por exemplo, essa foto aqui, ela não tem profundidade, porque eu justamente quero que esse primeiro plano com essas arvorezinhas e tal, elas formem um contraluz e realçando esse céu incrível que estava se formando aqui nesse pôr do sol, né? Então não necessariamente você precisa ter profundidade nas suas fotos, isso aqui não é uma regra, né? E se fosse uma regra, regras são para ser quebradas, né? O grande jargão aí da fotografia. Então não encare nada disso como regras, e sim como ferramentas que você pode ter em mãos para tornar a sua fotografia aí mais interessante, beleza? Bom pessoal, então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que vocês consigam aplicar na prática aqui tudo que a gente comentou no vídeo de hoje, né? Porque não adianta nada ficar só assistindo o vídeo aqui no YouTube, tá? Você tem que pegar sua câmera, você tem que ir pro campo, você tem que fotografar, porque só assim realmente para você melhorar a sua fotografia, beleza? E se você ficou comigo até aqui, muito obrigado, caso você não tenha feito ainda, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Deixa um like aqui no vídeo, porque isso vai me ajudar demais a fazer o YouTube a divulgar o meu canal cada vez mais, né? Para o canal continuar crescendo e eu continuar postando esses vídeos aí para vocês, beleza? A seguir vocês vão conferir a foto do inscrito da semana. É legal vocês assistirem também, mesmo que a foto não seja sua, porque como eu disse lá no começo do vídeo, né, uma forma muito boa de você melhorar a sua fotografia é analisando a foto de outros artistas, tá? Então isso ajuda demais aí no seu repertório, ajuda demais no seu olhar crítico, no seu olhar fotográfico. Então fica comigo aí até o final da análise e a gente se fala então na semana que vem, pessoal. Tchau, tchau! E para a foto da semana aqui do Analisa Nonô, eu peguei uma foto incrível aqui do Diego Rebelo. Ele fez essa foto em Alberta, no Canadá, né? Lá nas Rocky Mountains, que, cara, é um lugar que tá no topo da minha lista aí para visitar. Mas infelizmente aí por conta da pandemia talvez esse sonho se adie um pouco, né? Mas cara, quero muito ir para aí conhecer esse lugar. E o Diego ele fez uma foto aqui muito boa, cara, com uma composição excelente aqui. Aí continuando o assunto que a gente estava falando hoje, né, sobre profundidade, ele fez uma foto com profundidade, com tridimensionalidade, então a gente consegue perceber claramente aqui esse primeiro plano indo em direção aqui a essas montanhas, né, formando esse S aqui perfeito nessa composição, né, e até essas pequenas montanhas aqui, tudo parece que no primeiro, todas as linhas do primeiro plano parece que elas convergem aqui para alguma coisa no plano do fundo, né, então cara, uma composição muito boa mesmo, viu? Cara, não tenho nem o que falar, assim. E o pós-processamento dessa foto também tá muito bom, tá combinando demais aí com o restante do seu feed, né? Então essa foto aqui super conversa com as outras fotos que você tem. Cara, muito legal mesmo, né? É um pós-processamento bem diferente do que eu tô acostumado a fazer nas minhas fotos, né? Não que isso seja melhor ou pior. Tem um cast meio esverdeado e tal, que dá um ar bem frio pra foto, né? Que, meu, combina demais aí com a paisagem que você tá retratando, então ficou muito legal mesmo, né? Cara, eu não tenho o que falar, assim, sobre pontos negativos na sua foto. Talvez a única coisa que eu faria seria remover essas pequenas distrações que você tem aqui, por exemplo, esses matinhos aqui no canto da foto. Não que, cara, esteja roubando super atenção, porque acho que eles estão meio até que camuflados na sua paisagem, mas talvez desse pra tirar. E uma coisa também que esse topo da montanha, o reflexo dela não aparece aqui, que poderia talvez ser alguma coisa que desse para ver lá na hora, né, na hora do clique e tentar achar uma composição um pouco mais para frente que pegasse o topo da montanha também. Mas cara, que isso de forma alguma também atrapalhou a sua foto, não ter o pico da montanha aqui, até porque, como eu disse, acho que eu gostei mais dessa ideia da composição. Ela tá super linear aqui, o primeiro plano com o plano do fundo, cara. Ficou muito bom mesmo. Então, Diego, parabéns pela sua foto. Eu gostei demais dessa foto e de todas as fotos que você postou no seu feed, cara. Excelente trabalho. E, pessoal, vão lá conferir o Instagram do Diego, porque é uma aula de fotografia. Realmente um trabalho muito bom. E se você também quiser ter sua foto analisada aqui no canal, é só colocar a hashtag AnalisaNonô nas suas fotos aí no Instagram. Pode ser aqui na descrição ou nos comentários da foto, que semanalmente estou escolhendo uma foto para comentar aqui no final de cada vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Tenham todos aí uma excelente semana e até a semana que vem. Tchau, tchau!